Meus irmãos, vamos ao momento da pregação da palavra. Eu convido a todos a abrirem as Escrituras na primeira carta do apóstolo Pedro. Como todos já sabem, hoje já é o terceiro sermão nesse livro, essa carta. Estamos estudando ele versículo a versículo, fazendo a exposição completa. E hoje nós iremos estudar ou meditar capítulo 1, versículo 10 a 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 10 a 12. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Amém. Senhor, Deus bendito, mais uma vez, ó Senhor, elevamos a nossa voz, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, tudo que somos e temos diante de Ti, para suplicar ao Senhor, clamar, Senhor, por Tua misericórdia, por Teu auxílio, Senhor. Pois sabemos, ó Senhor, que grande é o privilégio, Senhor, de ser chamado por Ti para ser um pregador da Tua palavra, mas ao mesmo tempo, Senhor, que sabemos que grande também é a responsabilidade, Senhor, e uma árdua tarefa. Ó Deus, e Tu sabe muito bem, Senhor, as nossas muitas limitações e dificuldades. É por isso que nós recorremos a Ti, a Te pedir, Pai, que Tu seja misericordioso, gracioso, e de que, apesar do homem, Tu possa falar com o Teu povo, Senhor, nesta noite, a fim de serem edificados, animados, fortalecidos na fé, alimentados com a boa doutrina, instruídos na verdade, a fim de serem habilitados para toda boa obra, como diz a Tua palavra. Bem como também, Senhor Deus, serem santificados na verdade, que é a Tua palavra. Conformados a Jesus Cristo, nosso Senhor, para que possamos andar e viver de maneira agradável a Ti. Senhor, Tu sabe a dificuldade, Senhor, e a expor a Tua palavra. Principalmente, Senhor Deus, textos, Senhor Deus, como este, que é tão denso, difícil, Senhor. Pois o próprio apóstolo Pedro, Senhor Deus, se referindo aos escritos de Paulo, reconhece que há coisas difíceis de compreender, Senhor, na doutrina, na Tua palavra. Quanto mais eu, Senhor, quanto mais essa igreja tão limitada, tão distante, Senhor Deus, dos eventos. Mas confiamos no Senhor, Deus, que temos o Teu Santo Espírito. E por Tua graça e bondade, não por nós, ó Senhor, mas por pura graça, misericórdia e bondade, em virtude do que Cristo é e fez pela Tua igreja, pelo Teu povo que cá está dentro da Tua presença.
Senhor Deus nos ensinará, o Senhor Deus nos iluminará. O Senhor, Pai, falará ao nosso coração através da Tua palavra. Nos conduzirá, Pai, em fidelidade. Confio nisto e oro por isso e peço isso. Descanso no Senhor. Que o Senhor Deus me capacite, Senhor, a falar de maneira simples, clara, de maneira que todos aqui presentes possam compreender, desde o mais novo até o mais velho, Senhor, e então ser edificados e instruídos na Tua palavra. Acima de tudo, Senhor, nos conduza em fidelidade a Ti. Assim, Deus, nós oramos a Ti, Senhor, plenamente consciente da nossa completa dependência Tua. É o que eu te peço e suplico, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: a gloriosa redenção. A gloriosa redenção. Por que este título? Porque exatamente a respeito desta tão grande salvação, desta tão grande obra operada por Deus por intermédio de Jesus Cristo, que o texto vai nos falar. Obra salvífica, ou tão grandiosa obra de salvação e de redenção esta, que os profetas anelavam conhecer e saber mais. E que não somente os profetas, mas também os próprios anjos ansiavam e desejavam saber e conhecer mais a respeito dela. E apresento aqui a vocês, então, a razão pela qual, então, Pedro escreve sobre isto. Como você sabe muito bem o contexto dessa carta, perseguição ferrenha para com a igreja e o povo de Deus, devido à sua fé. E é um evento histórico que aconteceu por volta do ano 64, em que Nero põe fogo sobre Roma, ou em Roma. Depois encontra um bode expiatório para imputar a culpa, e essa culpa caiu sobre os cristãos. Desencadeia então uma grande perseguição, e muitos que moravam ali na capital do império, é necessário então fugir e refugiar em terras distantes. Então vai morar para o lado de Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia, como diz o versículo 1. Para estes, Pedro então escreve essa carta, chamada uma carta universal, a fim de consolá-los, de encorajá-los, de animá-los no meio do sofrimento. Então, logo após, Pedro, nos primeiros versículos, no prefácio e saudação, do versículo 1 a 2, ele trazer a memória dos seus destinatários, né? Dos seus leitores. Eles são eleitos e são forasteiros, a fim de animá-los, instruí-los e manter seus olhos fitos na glória. A partir do versículo 3 até o versículo 9, que nós vimos semana passada, Pedro então agora passa a descrever com mais detalhe e louvar a Deus, bendizer a Deus por essa tão grandiosa obra de salvação, que ele traz algumas descrições dos versículos, mostrando que fomos regenerados para uma viva esperança, mostrando que fomos feitos herdeiros de uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, que está reservada para nós nos céus, versículo 4, mostrando de que, apesar das dificuldades e tribulações, estamos guardados pelo poder de Deus através da fé em seu nome, versículo 5, guardados para essa salvação que há de se revelar, né, no advento de Cristo. Então ele continua falando, mostrando então o propósito de todo aquele sofrimento. Ele vai qualificar aquele sofrimento como sendo provação da parte de Deus, a fim de purificar a sua fé, para alcançar o objetivo final da fé, que é a salvação da alma. Então agora, dos versículos 10 a 12, ele agora aponta para a tão grandiosa, estimada, esperada e magnífica obra de redenção, que era profetizada pelos apóstolos, obra esta que pelos profetas, obra esta que os próprios profetas ansiavam, anelavam, desejavam saber mais, conhecer mais, em que tempo ou ocasião ela se daria. Então Pedro escreve aqui, agora focando nesse versículo 10 a 12, apontando para a obra da redenção, que era prometida e então agora está cumprida no tempo presente, a fim de animá-los, de fortalecê-los, de encorajá-los a permanecerem firmes na fé,
apesar das tribulações e sofrimentos que eles estavam passando. Então, irmãos, o que é que tem poder de nos animar em meio às tribulações? Fala aqui para cristãos, né? É evidente e claro para todos nós que o ímpio ele não tem esperança. Mas nós cristãos somos diferentes. Nós temos esperança. E é exatamente essa esperança que fortalece, que anima um crente que está passando no meio de sofrimento a permanecer firme na fé e não apostatar dela. Porque ele sabe que, embora as dores estão sendo muitas, elas são apenas passageiras. E que estamos guardados pelo poder de Deus para uma viva esperança que vai para além desta vida. Então, apesar do sofrimento, apesar das dores, apesar das tribulações que esse mundo nos traz, um crente, ele é alguém esperançoso e não desesperado. Porque ele sabe que as tribulações, por mais ferrenha que seja, e que ainda que essa tribulação custe a sua própria vida, como é o caso aqui desses leitores da carta de Pedro, corriam risco de vida devido à fé, ele sabe que não é o fim. Existe uma viva esperança, existe uma promessa de vida eterna, existe um reino eterno e celestial, do qual todos nós desfrutaremos, garantido pela obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, via de regra, irmãos, normalmente, o que tem o poder de nos animar em meio aos sofrimentos é exatamente a esperança de ser livre dele. Para o ímpio, isso não existe porque a morte para ele é incerta. Diferentemente para nós crentes. Anelamos para o nosso encontro com o nosso Senhor. De maneira que nós não tememos a morte. Porque tudo que ela pode fazer é simplesmente nos pegar e nos entregar na mão do nosso Senhor, aquele que por nós morreu e ressuscitou, a fim de desfrutar com Ele em glória para todo sempre. Então Pedro aqui, irmãos, ele aponta e ele tem o objetivo de mostrar do versículo 10 até o versículo 12 de que aquela salvação que foi profetizada, pré-anunciada pelos profetas, os crentes agora aqui na nova aliança, uma vez que essa salvação já foi realizada pelo Cristo que sofreu e ressuscitou, estão desfrutando. E isto é suficiente para nos fazer triunfar sobre quaisquer que seja a tribulação ou a intensidade dela. O que é que mais precisamos? Mais de nada. Tudo que nós necessitamos para sermos pessoas esperançosas, até mesmo no meio da tribulação, nós já fomos supridos através da pessoa e da obra de Cristo, nosso Senhor, que nos garante a vida eterna. Portanto, isso é como se fosse uma recarga ou um fundamento sobre o qual podemos nos firmar a fim de permanecer firme no meio das tribulações. A obra da redenção, a salvação eterna que Deus em Cristo nos providenciou gratuitamente. Então, no versículo 10, irmão, nós podemos ver aí o desejo dos profetas em saber mais sobre essa salvação. Versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Irmãos, Pedro diz que foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. A salvação que Pedro está se referindo aqui, irmãos, é a que ele descreve nos versos anteriores como uma viva esperança. Versículo 3.
como uma herança incorruptível, imaculada e que não se desvanece. Versículo 4, a qual está reservada para nós e que irá revelar-se no retorno de Cristo. Versículo 5. Ou seja, a salvação da qual Pedro está se referindo diz respeito à glorificação futura dos crentes, em que os crentes serão louvados. Como eu expliquei aqui no domingo passado, o louvor aí do versículo 7 não diz respeito à adoração, mas sim à aceitação. Então os crentes serão louvados nesse sentido de aceitação, glorificado e honrado por sua fé provada e aprovada na pessoa e na obra consumada do Cristo prometido. Então, a respeito dessa salvação que Pedro está se referindo, agora perceba, quando a gente vai entender os outros versículos, 11 e 12, parece que vai haver uma desconexão a respeito de que tipo de salvação Pedro está se referindo. O contexto aqui imediato, somente dos versos anteriores que nós expomos semana passada, fica muito claro de que Pedro está se referindo a uma salvação futura. Ele está falando do aspecto da glorificação. Porque viva a esperança, herança incorruptível, imaculada, reservada para nós nos céus, em que há de se revelar no advento de Cristo. Então aponta para o futuro. Só que quando chega no versículo 10, ele diz, foi a respeito desta salvação, evidentemente que ele está falando a respeito dessa salvação que ele está se referindo nos versículos anteriores. Só que como nós harmonizamos isso? Eu só encontrei uma resposta possível. É que ele está falando naquele aspecto que na teologia os estudiosos chamam de já temos, mas ainda não. Temos agora, mas ainda não. É o já e o ainda não. Isto é, já somos aqueles que desfrutam das glórias futuras, já somos aqueles que desfrutam dos benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz, já somos aqueles que desfrutamos da vida eterna, das glórias celestiais, mas ainda não. É o já e o ainda não. Então, quando Pedro está se referindo aqui numa linguagem apontando para um aspecto futuro, ele está colocando como uma situação que é garantido, que é certa, que é segura. Então, por isso que ele fala de uma salvação futura no que diz respeito à glorificação que receberemos quando Cristo vier, mas como se nós estivéssemos desfrutando ela no tempo presente. Por quê? Porque nós temos a garantia de que alcançaremos essa eterna redenção. É como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 24, que nós somos salvos em esperança, mas ainda estamos aguardando a redenção completa do nosso corpo. Então ele diz, em esperança é que nós somos salvos. Vamos ler lá, Romanos capítulo 8, para nós entendermos bem isso aqui. Ele fala do sofrimento presente e das glórias do porvir, não é isso? Então, quando chega no versículo 23, ele diz assim, e não somente ela, ele está falando aqui da criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Veja, mas a gente já sabe pelas Escrituras que já somos adotados. A gente já sabe pelas Escrituras que já fomos redimidos. Mas Paulo fala aqui exatamente nesse aspecto futurista, da glorificação, da redenção futura. Agora veja o 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, perceba que esse aspecto ele é completamente aplicável a essa passagem aqui de Pedro para nós compreendermos o que é que ele está dizendo. Ele fala uma linguagem de uma salvação futura no aspecto de glorificação que se dará no advento do retorno de Cristo, mas aplica como se nós já tivéssemos ou já estejamos desfrutando ela no presente. Isso é algo glorioso.
Então ele continua avançando, irmãos. E então ele diz que os profetas indagaram e inquiriram a respeito dessa salvação. Essas duas palavras, indagaram e inquirir, irmão, diz respeito a alguém que procura, que pesquisa e investiga a fim de descobrir algo. É uma procura ansiosa e diligente. Agora perceba, originalmente a palavra inquiriram, que aparece aí no texto, era usada para descrever um cachorro farejando algo. Então, o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que os profetas procuravam, investigaram, fuçaram, como um cachorro que procura algo, para saber a respeito dessa salvação que os leitores de Pedro, no tempo presente, havia sido destinada. Conforme ele diz aí no final do verso, aos quais profetizaram acerca da graça a vós outras destinada. Então veja que coisa gloriosa Pedro aqui está apontando. Ele está dizendo que esta salvação, que agora está sendo desfrutada pelos seus leitores, era algo extremamente buscado, investigado pelos profetas do Antigo Testamento, que pelo Espírito Santo que habitava nele, pelo Espírito de Cristo, ele recebia revelações a respeito dela. Eles profetizavam, eles davam testemunho, eles traziam a mensagem de Deus a respeito desse tempo que chegaria, em que, em virtude do sacrifício do Messias prometido, do seu sofrimento e da glória que seguiria ele, nós, da nova aliança, desfrutaremos de todos esses benefícios. Então, os profetas, eles, quando recebiam tais revelações e profecias e mensagens para entregar ao povo a respeito desta obra da salvação, operada pelo Messias prometido, eles simplesmente enlouqueciam a respeito de procurar saber mais. Eles investigavam, eles funçavam a respeito dessa salvação, como um cachorro funça em busca de algo que está apurado ao seu olfato, as suas narinas. Então, o que é que Pedro está dizendo, então? Qual o objetivo dele apontar isso? Animar os irmãos. É como se ele estivesse dizendo, irmãos, esta salvação que vocês sabem, que já foi concluída, efetivada, realizada, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que é o Messias prometido, através dos seus muitos sofrimentos, e através das suas glórias que se seguiria esse sofrimento, em virtude do seu sofrimento em favor do seu povo, vocês já desfrutam, vocês já receberam, vocês são testemunhas. Os profetas buscavam saber mais sobre isso, enquanto vocês sabem, enquanto vocês desfrutam, enquanto vocês foram feitos objetos de tamanha bondade da parte de Deus. Portanto, animem-se, fortaleçam-se, regozijem-se, apesar da tribulação de vocês, porque o que vocês sabem e desfrutam, os profetas procuravam ansiosamente saber. Então ele continua no versículo 11, mostrando que o desejo dos profetas em saber sobre o tempo, a ocasião em que essa salvação se manifestaria. Eles não apenas buscavam saber sobre tal salvação, mas eles também buscavam saber sobre em qual ocasião ou circunstância essa tal salvação se manifestaria. Veja o versículo 11, a parte A. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava. Irmãos, Pedro diz que os profetas investigavam atentamente. Eles fuçavam como um cachorro fareja em busca de algo, a fim de saber mais, não apenas sobre a salvação em si, mas também em que ocasião ou circunstância ela se daria, ou ela se manifestaria no tempo e no espaço.
Eles procuravam saber os tempos e as circunstâncias a respeito da salvação que o Espírito de Cristo que neles estavam apontavam. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que habitavam nos profetas, trazia essas revelações a respeito da obra do Messias. Então, eles se debruçavam em oração, em estudo, em busca a Deus, em leitura da Torá, a fim de descobrir e saber em que ocasião isso aconteceria. Em que momento ou circunstância esta profecia que Deus falava pela boca deles aconteceria. Então ele continua dizendo: ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Irmãos, Pedro, quando diz ao dar de antemão testemunho, ele está se referindo ao Espírito de Cristo que estava nos profetas, o qual lhes revelava os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui no versículo 11 é que os profetas tinham um desejo ardente de saber em qual ocasião, momento ou circunstâncias tal salvação se manifestaria, enquanto o Espírito de Cristo que neles estava lhes revelava, testificava e mostrava os sofrimentos que o Messias prometido passaria e as glórias com as quais ele seria recompensado em virtude de todos os seus sofrimentos. Então, pense em Isaías, quando praticamente Deus lhe revela e mostra praticamente a cruz. Isaías 53, não é? É como se Isaías estivesse ao pé da cruz, vendo tudo aquilo que estava acontecendo com o Messias prometido. Pois ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras que nós somos sarados. Deus fez recair sobre ele a iniquidade de nós todos. Imagina Isaías, quando Deus lhe deu essa revelação, lhe deu essa mensagem, essa profecia que ele descreve no capítulo 53. Então ele passava, ele funçava, ele orava, ele lia a Torá e dizia: quando isso acontecerá? Quando essa tão gloriosa obra magnífica de salvação acontecida ou efetuada através do sacrifício, do sofrimento do Messias prometido, acontecerá? Quando esse servo sofredor carregará sobre si a iniquidade de todo o povo? Eles enlouqueciam, eles buscavam, eles anelavam. Pensa então em Davi, quando recebe a promessa em 2 Samuel 7, que o seu descendente se assentaria no seu trono e reinaria para sempre. Pense na Torá, Moisés, os profetas, Samuel, os sacerdotes, em todo aquele cerimonialismo da lei cerimonial do culto levítico, em que quando nós já estudamos e sabemos que tudo aquilo apontava para Cristo. Então imagina a expectativa deles, de que vem um, cujo sacrifício será único e suficiente por todos os nossos pecados. Porque sangue de touros e bodes jamais pode remover pecado, mas ele se entregará de uma vez por todas pelos nossos pecados. Então imagine os profetas recebendo as revelações de Deus a respeito desse tempo, dessa salvação efetuada, operada eficazmente pelo Messias prometido. Eles simplesmente buscavam saber em qual ocasião, em qual circunstância essa salvação viria. Pois como dizem Mateus, né?
Este é aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. E como é que ele fez isso? Ao dar de antemão os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Como então tal redenção, tal salvação foi realizada? Primeiro, com muito sofrimento. Perceba que tanto a palavra sofrimentos quanto glórias está no plural, que se refere à intensidade ou à quantidade de sofrimento, ou à intensidade do seu sofrimento, ou à grandiosidade da sua glória, da sua recompensa. Irmãos, a obra de Cristo começa quando ele encarna. Ali começa a humilhação do Filho de Deus, quando ele assume a nossa natureza e se faz um como nós. E então, ao longo de toda a sua vida, é uma vida de sofrimento. Porque o Deus eterno, o Criador soberano, está agora vivendo em forma de criatura. Evidentemente, ele não é uma criatura, mas ele assumiu a forma de uma criatura, do homem, e isso é humilhante, como diz Filipenses capítulo 2, que ele se despiu-se da sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de homem, e achado na forma humana, foi obediente até a morte de cruz. Então assim ele realiza a tão gloriosa obra de salvação, premeditada, profetizada, predita lá no Antigo Testamento pelos profetas, os quais buscavam compreender e entender em que ocasião isso se daria. Mas o texto continua dizendo, e sobre as glórias que o seguiriam. O que é que Pedro aqui tem em mente? A exaltação de Cristo. O sofrimento diz respeito à sua humilhação e à sua conclusão da obra da redenção, chegando até a morte e ao sepultamento. Mas quando ele se refere à glória, ele já está apontando agora para o aspecto de exaltação do Filho de Deus, em virtude ou em recompensa da sua obra de sofrimento, feita em favor do seu povo. Então Deus o ressuscita dentre os mortos. Deus o acende à destra da majestade. Deus o glorifica e o coroa. E lhe dá todo o poder no céu e na terra. Toda a autoridade. E Deus faz isso em virtude ou como uma recompensa pela sua obra consumada na cruz. A missão que o Pai lhe deu para realizar em favor dos eleitos. E ele realiza cabalmente, perfeitamente. Então Deus o recompensa, o abençoa sobremaneira, dando-lhe um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E sobre isso, irmãos, os profetas enlouqueciam, buscando saber quando isso se daria. Então, o que é que Pedro está ensinando no versículo 11?
aquilo que os profetas ansiavam descobrir, quando isso se daria, vocês no momento desfrutam. Vocês sabem que isso aconteceu, vocês sabem que tal obra já foi realizada. Então, no versículo 12, irmãos, em resposta à busca dos profetas em saber sobre a salvação e em que ocasião ela se daria, então Deus responde aos profetas. Vem uma resposta divina aos profetas a essa busca deles. Veja o versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Irmãos, Pedro diz que a busca diligente dos profetas em saber mais sobre a salvação e em qual ocasião ou circunstâncias ela se daria, teve uma resposta divina. O texto diz, a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. O Espírito de Cristo, irmãos, que neles estava, deu a eles a revelação, trouxe à luz aquilo que estava oculto a respeito da magnitude da salvação, que diligentemente eles buscavam compreender em qual ocasião ela se manifestaria. A resposta divina foi que as mensagens proféticas sobre a redenção gloriosa não teria seus cumprimentos nos dias daqueles que profetizaram, ou seja, dos profetas. Mas tais profecias eram ministrações para a igreja do Novo Testamento, da Nova Aliança. Como diz o texto, a eles foi revelado que não para si mesmo, não para o tempo dele, mas para vós outros. Pedro aqui se referindo agora aos seus leitores, mas para vós outros, para o tempo de vocês, para a Nova Aliança, para o tempo do Novo Testamento. Eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Irmãos, nós vemos aqui, como nós temos estudado na escola bíblica, a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento pré-anunciou, profetizou a salvação trazida pelo Messias prometido através da sua humilhação e exaltação. O Novo Testamento comprova, testifica, testemunha que tal salvação já foi realizada pelo Messias prometido, que já veio e que irá voltar. Então a gente vê aqui claramente a unidade dos dois testamentos. E que fica claro para nós, como tem estudado aqui sobre teologia bíblica pelas manhãs, que existe essa unidade, essa harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Não são livros desconexos, não são partes isoladas, mas são partes que formam um único quadro, uma única fotografia, que revela e ensina um único plano, que tem como principal personagem central de tal história da redenção, Cristo e a sua cruz, e a sua obra em favor do seu povo. É como eu já falei e repito novamente, o Antigo aponta e profetiza e testifica que ele virá. O Novo aponta, testifica, comprova que ele já veio e realizou a obra que o Pai lhe deu para ser realizada e que um dia voltará. Então, irmãos, Pedro continua falando que as mensagens proféticas sobre a salvação trazida e realizada pelo servo sofredor, na linguagem de Isaías 53, mas que seria recompensado, foi anunciada aos leitores de Pedro. Como diz o texto, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Quando ele diz aí por aqueles, tal mensagem foi anunciada, evidentemente que ele está se referindo aos próprios apóstolos,
os evangelistas e os pregadores ali do primeiro século, né? Logo quando a igreja nasce em Pentecostes. E aí dá continuidade ou avança em todo o Império Romano. Então o que ele está dizendo é que tal mensagem proféticas, pré-anunciada lá no Antigo Testamento pelos profetas, a respeito dessa gloriosa redenção e salvação, operada pelo Messias prometido que viria e sofreria, mas que receberia recompensa por tal sofrimento, ela agora foi anunciada pelos pregadores da nova aliança, pelos apóstolos, pelos evangelistas, pelos pregadores, pelos pastores, pelos presbíteros e por todo crente que ousa abrir a boca e testemunhar de Cristo. E essa mensagem chegou até os leitores de Pedro. Eles, pelo Espírito Santo que foi enviado do céu, pregaram o Evangelho. Aquela boa notícia que era profetizada pelos profetas do Antigo Testamento a respeito da salvação em Cristo Jesus, o Messias prometido, ele então vem na plenitude dos tempos, realiza tal redenção e a partir de então ele dizia e prega o Evangelho a toda criatura. Então os crentes iam e anunciavam essa boa notícia. Anunciava o Evangelho, a boa notícia de que a profecia cumpriu-se. O Messias prometido veio. A obra de salvação profetizada já foi realizada. Então essa boa notícia foi propagada, chegou aos leitores de Pedro, converteu eles, salvou eles e fizeram deles participantes da vida eterna conquistada por Cristo na cruz do Calvário. E essa mesma mensagem é pregada até o dia de hoje e chegou a nós. Então, no finalzinho do versículo 12, Pedro então diz que tal salvação ou redenção são coisas que até mesmo os anjos anelam prescrutar. Irmãos, os anjos estão ao redor do trono de Deus. São mensageiros enviados por Ele para servir aquele que herda a salvação, conforme Hebreus 1,14. Regozijam-se quando um pecador se arrepende, Lucas 15. Reunirá os eleitos no dia do julgamento, Mateus 24:31. Mas apesar disso, seu conhecimento sobre a salvação humana é incompleto, pois desejam prescrutar os mistérios da salvação. O verbo aí prescrutar, irmão, significa olhar com o pescoço esticado. Imagina os anjos olhando com o pescoço esticado assim, se esforçando para querer conhecer mais a respeito dessa tão gloriosa obra de salvação operada pelo Messias em favor do seu povo. Por isso, os anjos, para saber mais sobre a salvação, eles olham através da igreja. Veja o que diz Efésios capítulo 3, para nós irmos para o final. A partir do versículo 8, olha o que diz. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Agora preste atenção no 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os anjos, para saber mais sobre a obra da redenção, eles olham para a igreja, onde a multiforme graça de Deus é manifestada. Irmãos, se os próprios anjos estão tão interessados em nossa redenção, quanto mais nós deveríamos considerar a gloriosa com ainda maior fervor e entusiasmo. Em suma, irmãos, de maneira resumida, o que Pedro está dizendo nesse texto, do versículo 10 ao 12, é que a salvação que os profetas desejavam saber, a salvação que os profetas se empenhavam para saber em qual ocasião ela se manifestaria,
A salvação que eles, os profetas, anunciavam, a salvação que até mesmo os anjos buscam conhecê-la, é exatamente essa gloriosa salvação que vocês, no presente, estão desfrutando. Vocês foram objetos de uma graça extremamente magnífica, gloriosa e majestosa. Esse é o resumo desse texto. Essa tão grande obra da salvação, da redenção, prometida e cumprida na pessoa bendita de Jesus Cristo, através dos seus sofrimentos, o qual recebeu como recompensa as glórias eternas. E foi profetizada, desejada, anelada a saber e conhecer pelos profetas, bem como também pelos anjos, essa tão grande obra da salvação e da redenção é exatamente a que vocês desfrutam no presente momento. E aqui eu quero encerrar fazendo algumas aplicações. Irmãos, entenda uma coisa. A glória de Deus é Cristo. Cristo é a glória do Evangelho. E o Evangelho é a gloriosa mensagem que nos conta o que Deus em Cristo fez para nos tornar participantes da sua glória eterna. Eu lhe pergunto, os seus sofrimentos dos tempos presentes, porventura, é maior do desfrute e da esperança que você tem em Cristo? Me responda. Se o seu sofrimento do tempo presente, se o que você está passando agora, no momento na sua vida, é maior ou superior do desfrute e da esperança que você tem agora em Cristo? Eu penso que não. Porventura, não diz as Escrituras que temos por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós? Não é isso que a Bíblia diz? Que a glória que há de ser revelada em nós, que a vida eterna e a esperança dela, e a herança da qual Cristo nos fez participante, incorruptível, insondável, imperecível, inacessível, gloriosa, porventura não é muito mais superior? Não é muito mais excelente do que o sofrimento que você está passando no presente? Então, como então que você está deixando os sofrimentos do presente sufocar as glórias eternas que você tem? Não deixe isso. Não permita isso. O que Deus conquistou para você em Cristo Jesus é muito mais excelente e superior do que o seu sofrimento no tempo presente. O que é tão doloroso, ou qual o sofrimento que você tem passado que te leva a perder de vista e a acreditar que isso é tudo que a fé tem para te proporcionar? Não, meu irmão. Como temos visto, o sofrimento é apenas a fornalha que aperfeiçoa a sua fé a fim de alcançar o seu fim principal, a salvação da sua alma. Portanto, anime-se. Seja encorajado. Mantenha seus olhos na cruz e na esperança que emana e que já desfrutamos dela, isto é, da gloriosa redenção planejada pelo Pai, realizada e consumada por Cristo Filho e aplicada pelo Espírito Santo em seu coração. Não deixe, meu irmão, minha irmã, quaisquer que seja o sofrimento, tribulação, angústia ou dor que você esteja passando ou passará no tempo presente, suplantar
ou sufocar a sua esperança. A herança e o reino que Cristo conquistou para você através do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Portanto, irmãos, respondendo à pergunta do começo, o que é que tem poder de nos animar em meio aos sofrimentos? Porventura, Cristo e a sua obra consumada na cruz em seu favor não é suficiente? O que Cristo é e o que Ele fez para você, em seu lugar, para lhe favorecer, para te tornar participante das glórias eternas. O Filho de Deus se fez filho do homem, para que você, filho do homem, seja feito filho de Deus. Então, herdeiro da promessa, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, de uma vida gloriosa, eterna e majestosa, que está reservada para vocês no céu, a qual vocês desfrutarão em sua plenitude, quando o seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor, raiar sobre a terra do céu, com poder e glória. Portanto, independentemente do seu sofrimento, da sua tribulação, da sua angústia, ou aquilo que tenha lhe causado dor, olhe para a cruz. Considere o que Cristo fez. Essa tão grandiosa obra de redenção e salvação que Ele realizou em favor do seu povo, do qual você já desfruta no exato momento, de todos esses benefícios que emana dela, que emana de Cristo, que emana da cruz, que emana da sua obra gloriosa e redentiva. Amém.